Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como sabem, a União Europeia deveria estar cheia de preocupações, tendo em conta que os povos europeus estão preocupadíssimos com vários temas. O poder de compra, a imigração, a economia, portanto, estamos preocupados com vários assuntos. Quais é que são as preocupações da União Europeia? Uma conversa no Twitter entre o dono da plataforma, Elon Musk, e o ex-presidente dos Estados Unidos. Portanto, o que preocupa esta gente, efetivamente, a polícia do pensamento, não é? Os pensacriminosos, como lhe chama George Orwell no 1984, é isso que eles estão preocupados. Portanto, vamos então ver esta notícia sobre quais é que são exatamente as verdadeiras preocupações da Comissão Europeia, porque estão mais preocupados com uma conversa do que propriamente com esfaqueamentos, com questões de imigração, com questões económicas, etc. Vamos então ver esta notícia, em que o título é: Comissão da União Europeia tenta ameaçar Musk a censurar podcast de Trump. O bilionário foi desafiador em relação ao aviso do executor digital da União Europeia, Thierry Breton. Portanto, já ouvimos falar deste senhor neste canal. É um daqueles socialistas mais hardcore, mais radicais. Eu não digo que sejam todos os socialistas com tendências ditatoriais, mas olhem que a grande maioria parecem ser. Depois de suspenso por anos do seu suposto papel nos tumultos de 6 de janeiro em Washington DC, em 2021, Donald Trump voltou ao X com uma entrevista de podcast ao vivo de 2 horas, co-apresentada pelo proprietário da plataforma, Elon Musk, na segunda-feira, 12 de agosto. A entrevista atingiu o pico de mais de 1 milhão de ouvintes ativos num ponto, portanto ativos suponho que seja ao vivo, isto como sabem é uma tradução direta, e desde então foi vista 100 milhões de vezes, com a discussão em torno dela girando 1 bilhão de impressões na plataforma. 100 milhões de views. Meus caros, a entrevista foi ontem. Como veem aqui na notícia, isto é de 13 de agosto, portanto a notícia é de hoje. Estou completamente chocado. Quer dizer, não estou chocado, tendo em conta que a entrevista entre Elon Musk e Donald Trump não é propriamente chocante, mas 100 milhões de visualizações numa entrevista de ontem à noite é chocante. Não digo que não seja chocante. Eu ainda não a vi, eu não tenho Twitter, como sabem, mas, ou X, pronto, eu não tenho X, mas gostaria de ver a entrevista, e se algum de vocês até souber onde é que eu a posso ver, eu gostaria de ver, digam-me nos comentários, que eu gostava de saber. Eu não tenho X, não estou interessado nessa rede social, vou continuar sem a ter. Já me disseram muitas vezes que eu devia estar presente, mas eu não estou interessado honestamente. Acho que é um esgoto a céu aberto e acho que há redes sociais mais saudáveis, digamos assim. Mas bom, este tipo de grande alcance público para um político de direita, mesmo para um candidato presidencial dos Estados Unidos, obviamente que não agrada a Bruxelas, a julgar pela forma como a Comissão Europeia tentou limitar a exposição de Trump ao público europeu, de antemão ameaçando Musk com ramificações legais se ele permitisse que o ex-presidente ou qualquer usuário do X promovesse conteúdo considerado ilegal na União Europeia. Bom, mas quer dizer, qual é o conteúdo ilegal? É o crime de opinião? São os pensacriminosos, como diria o George Orwell? É isso? Estamos na polícia do pensamento? A sério, é esse o Ministério do Grande Irmão? Desculpem, eu estou a revisitar a obra do George Orwell, então tenho estes conceitos fresquinhos na cabeça. O comissário do mercado interno, Thierry Breton, o auto-intitulado executor digital, portanto ele intitula-se executor digital da União Europeia, responsável por criar o infame ferramenta da censura de meios de comunicação social do bloco, o Digital Services Act, enviou uma carta relembrando X das suas obrigações como uma plataforma online muito grande sob a lei da União Europeia. De acordo com o Breton, X deve impedir ativamente a disseminação de conteúdo que possa incentivar a violência. Ai, a conversa do costume é que é sempre igual. Que possa incentivar a violência, o ódio e o racismo em conjunto com grandes eventos políticos ou sociais ao redor do mundo, incluindo debates e entrevistas no contexto das eleições. Meus amigos, algum de vocês estava preocupado com o discurso completamente irresponsável que Joe Biden teve há coisa de 2 anos, em que disse basicamente que o Donald Trump, se ganhasse as eleições, acho que foi há 2 anos, não, portanto, nas últimas eleições americanas, que se ganhasse as eleições seria um perigo para a democracia e que ia acabar com a democracia? Algum de vocês pensou que eventualmente, se vocês chamarem 24 horas por dia, todos os dias, a algum líder político antidemocrático, nazi, fascista ou o que quiserem, alguém eventualmente vai acreditar, vai levar-vos a sério e vai fazer o atentado à vida do ex-presidente dos Estados Unidos como foi feito naquela convenção? Algum de vocês pensou nisso? Algum de vocês falou do incentivo ao ódio quando o Joe Biden disse que queria pôr o Donald Trump numa mira? Algum de vocês se preocupou com isso? É porque esse incentivo ao ódio foi muito claro. Vocês repararam que uma semana depois do atentado a Donald Trump, esse assunto estava enterrado nos meios de comunicação tradicionais? Já ninguém se lembra disso.
Já toda a gente se esqueceu que houve um atentado contra a vida de Donald Trump. E aqueles que andavam por aí a choramingar que o Donald Trump ia capitalizar esse feito, o Donald Trump falou 2 vezes desse assunto, nunca mais o mencionou. E portanto, como isso foi enterrado nos meios de comunicação tradicionais e não dá jeito, e agora anda a SIC Notícias a fazer reportagens sobre a vida da Kamala Harris, porque isso é que interessa. É o Trump que é o fascista, o antidemocrático, etc. A Kamala Harris é a mulher do povo, uma mulher espetacular, etc. Isto não faz sentido nenhum. Nós enterramos um dos momentos mais emblemáticos da história política dos Estados Unidos da América numa semana. Meus caros, este momento não vai sair da memória de nenhum europeu ou americano nos próximos largos anos. Isto é um dos momentos, aquela foto de Donald Trump com o punho levantado e com a bandeira americana por trás, é uma das fotos mais emblemáticas da história política americana. Esse evento foi enterrado pelos meios de comunicação tradicionais numa semana. Pensem nisso. Como uma ameaça subtil, Breton lembrou Musk que já existe um caso de não conformidade aberto contra o X pelas supostas violações das regras do DSA, portanto o Ministério do Pensamento, segundo George Orwell, incluindo a falta de moderação de conteúdo promovendo o ódio e o racismo no contexto da recente onda de protestos no Reino Unido. Bruxelas será extremamente vigilante a qualquer evidência que aponte para violações do DSA e não hesitará em fazer uso total da nossa caixa de ferramentas para proteger os cidadãos da União Europeia de danos sérios. Danos sérios? Vocês estão preocupados com os vossos cidadãos quando andam imigrantes de países de terceiro mundo a esfaquear crianças? E aí, estão preocupados? Vocês acham que a preocupação principal dos cidadãos europeus é uma conversa entre o Donald Trump e o Elon Musk? Acham que essa é a principal preocupação? Pelos vistos, o povo adorou. 100 milhões de visualizações desde a noite de ontem até agora. Mas alguém está preocupado com essa conversa? Digam-me 10 pessoas na União Europeia toda, e vamos incluir também os Estados Unidos, digam-me 10 pessoas que tenham argumentos sólidos o suficiente para garantir que a live stream entre Donald Trump e Elon Musk, digam-me só 10, entre Elon Musk e Donald Trump, seja a principal preocupação do povo europeu. Digam-me, onde é que estão essas pessoas? Quais é que são os argumentos? Como é que estas pessoas podem incentivar ao ódio? O que é que incentiva mais ao ódio? Imigrantes de terceiro mundo a esfaquear crianças? Ou uma conversa entre o ex-presidente dos Estados Unidos e um dos homens de negócios mais bem-sucedidos do planeta? Por amor de Deus, isto é risível, quer dizer, isto é anedótico. São polícias do pensamento, não têm outro nome que se lhe possa dar, e são pessoas que não estão preocupadas com os povos europeus. Querem lá eles saber das preocupações da imigração, querem lá eles saber se vocês estão ou não preocupados com a questão da economia, com a perda do vosso poder de compra, com idosos que não ganham o suficiente em Portugal, com forças de militares que não são recompensadas, com países desindustrializados, com relações hostis com os nossos vizinhos geopolíticos. Alguém está preocupado com isso? Ninguém quer saber da paz na Ucrânia com a Rússia, por isso é que eu digo. Depois ficam muito escandalizados que eu proteja e que esteja aqui a elogiar muitas vezes Viktor Orbán. O Viktor Orbán foi o único grande representante da União Europeia, ou do Ocidente, se lhe quiserem chamar assim, a apregoar verdadeiramente paz. O que é que o Joe Biden disse sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Ele estava preocupado com o fim da guerra? Está ele preocupado com as mortes dos ucranianos e dos russos, porque há mortes de parte a parte, e eu da minha parte preferia que não morresse ninguém? Alguém está preocupado com isso? No entanto, os maiores globalistas da União Europeia, como é o atual Presidente da República de França, andou a dizer que estava pronto para enviar soldados para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso é que é a preocupação dele. Mandar os jovens europeus como carne para canhão para o meio desse conflito que não é nosso. Esse conflito não é nosso. E, portanto, nós vamos enviar carne para canhão dos europeus para o meio desse conflito, segundo a vontade de Macron. E, portanto, um conflito que não é nosso, nós queremos nos envolver de tal maneira. A União Europeia, e principalmente o Presidente dos Estados Unidos da América, que é o líder da principal potência mundial, deveria estar a apregoar paz. Nós estamos preocupados com live streams no Twitter. Esta é a preocupação. Os povos europeus têm a imigração, a perda do poder de compra, a economia, o crescimento da violência, dos crimes, etc. No entanto, os burocratas de Bruxelas estão preocupados com uma live stream no Twitter. Epá, por amor de Deus, isto quer dizer, dá vontade de rir e, portanto, eu acho é que devíamos ter as preocupações um bocadinho mais claras, mais bem assentes, porque eu da minha parte estou-me a borrifar para a live stream no Twitter, tanto que eu não tenho Twitter, portanto, eu da minha parte, enquanto europeu e enquanto português, tomara eu que vocês resolvessem os principais problemas do país. Eu não quero que vocês andem a banir live streams.
Eu não tenho essa rede social, não estou interessado na rede social, continuarei sem a ter, dificilmente algum dia terei, não quero dizer nunca, mas acho sinceramente que aquilo é um esgoto a céu aberto e portanto não estou interessado. Não quero dizer nunca, mas dificilmente a terei. No entanto, andar a banir live streams é a preocupação desta gente. O povo europeu sente-se seguramente representado com as principais preocupações dos burocratas em Bruxelas. Quero-vos agradecer por terem estado desse lado, meus caros. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 4.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.